sua conclusão, então, qual foi? O psicólogo pode ou não pode ter religião? Pode Como esse muito ter conflito foi religião. solucionado, né? Pode muito ter religião. Eu acho que quando eu entendi o que era a psicologia da religião, eu entendi que a minha questão pessoal não envolvia o que eu estava fazendo, o que eu estava Sim, pensando. Então toda a minha construção de psicólogo não pode ter religião era uma confusão que eu fazia do quanto as minhas questões influenciariam naquilo que eu fazia. Quando a gente entende que o estudo do comportamento religioso tem a ver com o sujeito que eu estudo e não com quem estuda, a gente consegue fazer essa distinção e entender que isso tem a ver com o meu objeto, não tem a ver necessariamente comigo. É claro que a gente até pode fazer uma discussão de quem é o pesquisador, de como é que ele sim, está por trás disso, da suposta neutralidade, se ela existe ou não, se ela é um ponto ou não. Mas eu acho que enquanto pesquisadores que somos, a gente trabalha com o tal do ideal da neutralidade. É claro que ele é ideal, a gente sabe que ele é sim. ideal, mas quanto mais eu sei a respeito de mim, mais eu consigo olhar para aquele objeto tentando separar o que é meu daquilo que é do meu objeto. E aí, quando a gente entende que o que é meu não é o foco daquilo que está acontecendo, a gente entende que tá tudo bem a gente ter as nossas crenças, as nossas Sim. perspectivas, os nossos processos. E acho que mais que isso, a gente se fortalece enquanto área, porque a gente pode entender que aquilo que é caro pra gente, aquilo que é importante pra gente, aquilo que a gente gosta de fazer na vida, pode ser estudado. A gente pode usar os Sim, nossos interesses sim. pessoais, a gente pode fazer aquilo que a gente gosta. E a gente pode não ter que, assim como eu falava das teorias, né, da gente tentar se encaixar em alguma coisa e forçar o encaixe naquilo, a gente pode entender que aquilo que a gente gosta é motivador para as questões que a gente está observando. Então, para mim, foi fundamental A- fazer isso. Agora ainda tem um ou outro desavisado aí, dentro da psicologia, que reproduz esse discurso, né? Eu digo assim, às vezes professores mesmo e tal, reproduzem esse discurso de que psicólogo não pode ter religião, de que ou é uma coisa ou outra. Por que você acha que isso acontece ainda nos dias de hoje? E o que a gente pode dizer, né, para quem pensa assim? Eu acho, Alberto, que a gente tem alguns pontos importantes. Um ponto é que, como as pessoas tiveram uma formação que não deu conta da psicologia da religião, porque não tem mesmo Sim. na nossa formação, a gente tem a ideia de que a formação é o que há, é o que é. Então, Uhum. qualquer coisa que é proposta para além disso, a gente diz assim: não, isso não existe, isso não pode, né? É como se tivesse que existe um combate a respeito disso. Então, primeiro, eu acho que as nossas formações não dão conta e a gente reproduz o que as formações disseram. Também, num longo prazo, pelo menos num médio prazo, as pessoas que se formaram são as que se tornam professores. E aí elas continuam reproduzindo o Sim, o mesmo que sistema. ouviram em algum momento. Exatamente, se a gente ouve que não pode, que não deve, que não é, a gente nem reflete sobre isso, a gente só reproduz e a gente continua perpetuando esse mesmo sistema de que não pode. Então acho que tem uma questão de formação que é importante. Para além da questão de formação, eu acho que tem uma questão de falta de leitura dos teóricos. Então, quando a gente não Sim. conhece as obras dos teóricos, a gente não vai a fundo nos teóricos, né, no que os teóricos escreveram, para que a gente entenda que eles falaram a respeito disso, que tem estudo sobre isso, que tem toda uma leitura e um mundo acadêmico falando disso, a gente fica perpetuando o mesmo sistema e a Uhum. gente acha que é só isso que acontece. Então, a gente exclui esse ponto. E eu vou acrescentar o seguinte: às vezes é falta de leitura até do que os conselhos produzem, dos materiais dos conselhos, Com porque certeza. se você for minimamente curioso, você vai descobrir que o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Regional Regional, no também. caso aqui Uhum. o Conselho 6 de São Paulo, produzem materiais constantemente falando sobre esse assunto e orientando os psicólogos não a não ter Exato. religião, mas orientando os psicólogos a como lidar com isso, né? Ou seja, a como de uma maneira ética não cruzar os limites aí, não cruzar as linhas, então de maneira que ele possa ter a religião dele. Uhum. Aliás, isso daí seria até incompatível. Quando É. alguém fala uma coisa desse tipo para mim, assim, é uma coisa tão absurda, porque isso seria incompatível com os direitos humanos. Exatamente. Quem diz que as pessoas não podem ter religião Uhum. são sistemas autoritários, né? São Sim. ditadores que fazem esse tipo de coisa, que extraem do ser humano esse direito fundamental à crença. Então, quando eu vejo Exatamente. um psicólogo falando isso, é assim, é uma coisa que é como se eu visse um psicólogo rasgando os direitos humanos, entendeu? É isso mesmo. Mas acontece.
Então, mas se a pessoa tivesse um mínimo de curiosidade, do tipo, mas peraí, deixa eu ver o que o conselho fala, né? O federal, o regional, você vai ver o seguinte, que o conselho está preocupado os conselhos, né? Em orientar as pessoas para que não haja confusão, que aí seria o quê? O psicólogo religioso Sim. fazer disso um método de ganhar pacientes, ou querer usar um método religioso como se fosse um método psicológico. Em outras palavras, atravessar essas linhas, né, de uma maneira antiética. Isso não pode, fato. Exato. Mas você ter a sua religião particular... Exatamente, exatamente. Acho que as confusões vêm daí, né? Porque aí, claro, a gente tem os extremos e limites são importantes. Mas se eu não entendo o quanto as minhas questões afetam, eu corro o risco de, por não estudar, misturar tudo. E aí eu chego na clínica, por não ter uma formação devida com isso, correndo o risco de colocar as minhas questões ali em pauta, sendo que não é isso que está sendo discutido, e de misturar mesmo as questões, de colocar coisas ali que não são coisas que estão sendo apresentadas. Se o paciente me traz uma demanda que eu nunca estudei, que eu não sei que existe, eu não sei nem que pode, ou eu viro para ele e digo, olha, aqui a gente não trata disso, o que também seria um absurdo, porque seria como eu falar que a gente não fala de trabalho, que a gente não fala de família, que a gente não fala de sexualidade. A mesma coisa, como se a gente estivesse limitando uma área que é importante para o sujeito. Na vida da pessoa. Que é ele que determina se é importante ou não para ele, né? Ou fazer isso, ou que eu dê uma importância para aquilo que talvez o sujeito não esteja dando. Sim, sim. Que também seria um risco complicado da gente correr. Então, eu tenho a impressão, Alberto, que a gente continua reproduzindo esses modelos. A resposta básica seria por falta de conhecimento. Seja das nossas formações, seja dos sistemas conselhos, seja de como na literatura a gente faz más leituras do que os teóricos colocaram ali e a gente deixa mesmo de lado, né? Como se fosse uma parte que a gente recorta e que a gente tira, sendo que na prática a gente vê que religiosidade é um aspecto que está muito presente na vida das pessoas, que eles trazem o tempo inteiro para a clínica, já que a gente está falando mais dela aqui, e que seria um absurdo a gente simplesmente recortar isso, excluir, tirar. Não dá, né, pra gente fazer isso.